Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Entre a Páscoa e o Pentecostes. Lemos em Êxodo capítulo 34 e versículo 18. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo oportuno do mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás, porque também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano perante o Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Estamos agora mesmo, pela graça de Deus, entrando e já concluindo as grandes bênçãos escritas no livro de Levítico. Com a graça de Deus, vamos chegando à conclusão de tantas maravilhas. O povo de Israel estava acampado no deserto. O tabernáculo, lugar de adoração a Deus, estava pronto. Então era o momento ideal para o Senhor orientar Moisés e a todos os hebreus quanto às leis a respeito da adoração, do culto, do serviço e do ministério. Contudo, o livro de Levítico não é somente uma série de normas e regras, mas uma demonstração clara
da maneira como o homem pecador pode se aproximar e se relacionar com o Deus que é santo. Este livro da Bíblia Sagrada nos revela a santidade e a majestade do nosso Deus e o caminho, a saber, Jesus Cristo, que temos que trilhar para ter um relacionamento pessoal com Ele. Portanto, que daqui para frente, que possamos adorar a Deus todos os dias da nossa vida, com temor e santidade, pois somente Ele é digno de ser adorado. Em se tratando da Páscoa e do Pentecostes, nós entendemos pela palavra que sem a Páscoa não há Pentecoste, e sem Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Portanto, vamos entender esta palavra para nossa edificação. Das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecoste. Tendo em vista estes dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones em 1884 a 1973, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecoste. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste, e sem o Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus Cristo: a salvação e o batismo com Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas, e em breve virá nos buscar. Cristo é a nossa própria Páscoa. Tanto para o cristão quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra para os judeus a libertação nacional de Israel, por outro lado simboliza a redenção humana através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a definição exata da palavra Páscoa do original, do hebraico, que vem a se falar Peshá, que etimologicamente é a palavra, etimologicamente pode ser definida como a passagem da escravidão para a liberdade. Esta interpretação cabe tanto à nação hebraica como ao crente em Jesus Cristo, conhecida também como a festa dos pães ázimos. A Páscoa é a mais importante festa da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo. A Páscoa, ela tem a sua celebração ou a sua cerimônia no capítulo 12 de Êxodo. A cerimônia pascual é detalhada com rígidas comemorações, a fim de que os hebreus jamais se esquecessem do seu real significado. No 10º dia do
primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães ázimos e ervas amargosas. A Páscoa tem a sua simbologia. Por exemplo, ela vem simbolizar, como já foi bem afirmado, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus ambos os povos fizeram-se um. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início do seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia entre nós. Levemos em conta tanto que o Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração pascal. Ele é o nosso Cordeiro pascal, porquanto Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa. O Pentecostes é a festa das primícias. Que coisa tão sublime e maravilhosa! Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste. Isto significa que sem a experiência pascal, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. A festa de Pentecoste, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, festas das semanas e festa das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecostes era uma celebração pública na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também o momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, alegre, contente e feliz, Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Para nós, Pentecostes, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Logo, sem a Páscoa não poderia haver a festa de Pentecostes. Para os egípcios, vamos ver, a Páscoa para os egípcios significava o juízo divino sobre o Egito. A Páscoa para os israelitas significava a saída do Egito, a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa para os cristãos é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo Jesus. O dia de Pentecoste, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como o nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecoste em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou-se real
o Pentecostes do Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado durante a Páscoa, mas ao terceiro dia que ele ressurgiu de entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. Já ressurreto e presentes a ascender ao céu, o Senhor Jesus Cristo prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador. Passados 50 dias desde a morte de Cristo, ocorrida na Páscoa, eis que os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, falaram noutras línguas, enunciando aos peregrinos que visitavam a Jerusalém as grandes maravilhas de Deus. Foram pregadas pelos discípulos de Jesus. Nesse momento, levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo, e como resultado de sua mensagem, quase 3.000 pessoas convertem-se a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, as primícias da igreja primitiva já são apresentadas a Deus Pai. Portanto, durante o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus e gentios. Sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. E sem o Pentecostes, a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara em nosso país, na nossa América Latina, na África, na Europa, enfim, até aos confins da terra, para a glória de Deus.